Se você acha que Curitiba é uma cidade bonita porque é planejada, espera para ouvir o que eu vou te contar. Quando a gente pensa em planejamento, logo vem a ideia, alguém sentado na frente de um computador ou com uma prancheta na mão, fazendo um rabisco aqui ou ali, projetando uma cidade, como foi o caso de Brasília. Só que o que a gente tem que lembrar é que Curitiba é tricentenária, então ela já existe há muito tempo. E todos esses anos, é claro, foram moldando a cidade. Por isso, a gente pode até arriscar a dizer que Curitiba não é uma cidade planejada, mas sim que ela está em constante planejamento. Lá na década de 60, já se pensava: opa, essa cidade vai crescer. Então serão necessárias algumas adaptações, que foram feitas ao longo dos anos. Neste passeio, eu vou passar por vários lugares enquanto eu te conto as transformações que foram acontecendo por aqui. Mas antes da gente continuar, eu já vou te pedir um like e também para se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Isso dá maior força para a gente continuar a produzir conteúdos, mostrando Curitiba do jeito que ela é e contando novidades para você. A fama de Curitiba como cidade planejada ganhou força internacionalmente a partir da segunda metade do século XX, impulsionada por escolhas urbanísticas que romperam com o crescimento radial comum à maioria das metrópoles brasileiras. Então veja, em 1966 foi criado o Plano Diretor de Curitiba, que orienta o processo urbanístico e socioeconômico da cidade. Ele é revisado de 10 em 10 anos e baseou-se em três pilares fundamentais e interdependentes. Agora que você já sabe de onde surgiu essa ideia de cidade bonitinha, organizada e planejada, eu vou te falar de cada um desses pilares. Bora começar? O planejamento já começa com mobilidade urbana, principalmente no que diz respeito ao trânsito de veículos. A ideia era simples, mas bastante inovadora para a época. Não era apenas abrir ruas, mas definir onde poderiam surgir edifícios, onde o comércio seria incentivado, como funcionaria o transporte coletivo e quais áreas deveriam ser preservadas. Enquanto a gente segue pela cidade, dá para observar como algumas avenidas concentram muitos prédios, lojas, escritórios, supermercados. O crescimento mais intenso foi planejado para esses corredores urbanos, enquanto outras regiões permaneceram predominantemente residenciais. E aqui a gente está passando por uma via que sustenta bem essa ideia. Reparou na canaleta exclusiva para os ônibus? E os edifícios ao longo da avenida? Pois é, este é o primeiro pilar do plano diretor de Curitiba. Pois em vez de centralizar tudo no núcleo histórico da cidade, o plano desenhou o crescimento ao longo dos eixos lineares, os eixos estruturais. Então, não é por acaso que quando a gente circula por Curitiba, observa uma via central por onde circula o transporte coletivo, especialmente os articulados e os biarticulados, que reduzem o tempo de viagem e melhoram a integração entre os diferentes pontos da cidade. Com o tempo, estes ônibus e as estações tubos se tornaram um símbolo da cidade. Mas apesar do sistema de transporte eficiente,
As pessoas também circulam de carro, do centro para o bairro ou do bairro para o centro. Daí surgiu a necessidade de implantar as vias rápidas ou as marginais, que excluam o tráfego rápido de veículos particulares. Quem dirige por Curitiba sabe que essas vias, onde o trânsito segue em sentido único por vários quilômetros, em alguns casos também tem aquelas que são de mão dupla, foram criadas para facilitar a circulação de veículos e reduzir o número de cruzamentos que podem causar congestionamentos. Este modelo pode ser observado em várias regiões da cidade. Para quem está dirigindo, fica muito mais fácil atravessar bairros, se deslocar até o centro da cidade, sem ficar parando a todo momento, em cada sinal vermelho. E agora entra o segundo pilar, que é o zoneamento conectado à mobilidade. Na prática, é o melhor uso do solo. O zoneamento de Curitiba foi amarrado diretamente ao transporte. Isso significa que somente áreas ao longo dos eixos estruturais podem receber edifícios elevados. E conforme o zoneamento se afasta desses eixos, a densidade permitida diminui, preservando áreas residenciais de baixa densidade. Por isso, ainda é possível atravessar bairros inteiros onde só se vê casas baixas, com jardins na frente, no máximo sobrados ou edifícios pequenos de até 3 andares. Hoje estou passando aqui pela região do bairro Cabral, Juvevê, porque ainda é uma área em que é possível observar tanto os edifícios mais altos, né, próximos às canaletas do Expresso, quanto essa zona residencial. Mas a gente passa por bairros como Guabirutuba, Jardim das Américas, ou bairros mais afastados, como Boqueirão, a Vila Auer. O que se vê, na maioria, são casas baixas, uma ao lado da outra. Então, esse fator é muito importante, né, na questão do planejamento urbano de Curitiba. Porque Curitiba cresce para o alto, como tem que crescer, conforme foi planejado, e também para os lados, porque a tendência é que os bairros, né, tenham um grande adensamento até pela superpopulação dos bairros maiores, dos bairros do centro. Outra característica marcante de Curitiba é o verde. É quase uma árvore para cada habitante. Exagerando um pouquinho, é claro. Mas a verdade é que elas estão nas ruas, nas praças, nos parques. E isso também faz parte do planejamento, da tal cidade planejada. Muita gente pensa que essas áreas verdes existem só para caminhada, piquenique, passeio de final de semana, mas elas exercem uma função muito importante em Curitiba. Claro que elas cumprem essa função de lazer também, mas muitas foram criadas para a contenção de enchentes, como é o caso dos parques. Quando ocorrem chuvas fortes, essas regiões conseguem armazenar parte da água, evitando o alagamento em outros pontos da cidade. É uma solução que combina engenharia, meio ambiente e qualidade de vida. E olha que interessante,
Profissionais de vários países já vieram a Curitiba para descobrir como é que funciona esse tal planejamento urbano. E alguns países já copiaram o nosso modelo. Então, da próxima vez que olhar para Curitiba, pense que ela foi planejada não apenas para ser bonita, mas para ser eficiente, e que esse processo continua em constante desenvolvimento. Agora me conta, o que acha de Curitiba? Deixe seu comentário e até o próximo episódio.